Olá, estudantes, tudo bem? Bom, estamos aqui então para falarmos sobre o romantismo, né? Então, o romantismo, além disso tudo que vocês conhecem, além disso tudo que vocês sabem, é também uma estética literária, um movimento literário. Mas antes eu quero falar com vocês sobre essa imagem, né, do pintor alemão Caspar David Friedrich, que fala sobre as fases da vida, the stages of life. É uma imagem que ela é bem simbólica, né? Ela é bem representativa, já que nós temos aí 5 pessoas, 5 seres humanos, né? Um senhor, já bem senhor, com a bengala na mão, que está de costas, inclusive, né? E o outro senhor, já de meia idade, né? Um adulto, e 3 crianças. E da mesma forma a gente tem vários barcos, faz essa alegoria, essa simbologia, né? Essa metáfora com relação à existência humana, com relação à vida humana. O mar, os barcos que representam então a vida. Então vamos lá. Sobre o romantismo é muito interessante que vocês considerem algumas coisas, né? Eu vou elencar para vocês aqui pelo menos uma meia dúzia que são coisas bem importantes para vocês se ligarem, tá ok? Então, primeiro que o romantismo foi um movimento literário, foi um período literário. Bom, acabou o romantismo? Não, não acabou. O que acontece? O que acontece é que no final do século XVIII e meados do século XIX, esse tipo de produção foi o tipo de produção que teve o seu ápice, teve o seu apogeu. Falar de amor, falar de paixão teve o seu apogeu nesse período. Isso não quer dizer que o romantismo acabou, nada disso, né? Mas nessa época foi o tipo de produção, o tipo artístico que mais se produziu. O romantismo representou uma mudança política, uma mudança social, uma mudança de comportamento das pessoas. Então anotem isso, mudança de comportamento, mudança social, mudança filosófica. O romantismo ele teve como base, como princípio, né, o romance do escritor alemão Goethe. Tem como título, né, Os Sofrimentos do Jovem Werther, tá? É um romance de cartas, é um romance epistolar. O romantismo está alicerçado na ascensão da burguesia, então basicamente o romantismo ele é uma arte burguesa. Então os burgueses consumiam livros, romances, e era uma arte que era feita sobre os burgueses também. O romantismo, uma época oposta ao pensamento clássico. O romantismo surgiu na Europa, claro, né, como a maioria das artes literárias, e veio para o Brasil início do século XIX. O romantismo se deu em meio à Revolução Industrial e à Revolução Francesa. O romantismo também é baseado no pensamento da Revolução Francesa: liberdade, igualdade, fraternidade. Bom, então temos aí a imagem, né? Essa imagem que ela vai embasar as questões que nós temos. Já falei sobre a imagem e o porquê que ela é romântica. Ela é romântica devido à sua subjetividade, à sua não materialidade, né? A representar, no caso aí, o pensamento particular, individual do artista, né? Então ele coloca as pessoas, né, no centro da imagem. Então o eu aí, a personalidade é o centro. Então todas essas imagens, vocês vão perceber no decorrer das questões, que tudo o que se vê na imagem está relacionado ao artista e à vida do artista. Outra coisa, né? O cenário não é só um pano ou um plano de fundo, né? O cenário ele interage com os personagens, está em harmonia com os personagens. Tá ok? Ok. Vamos lá então a primeira pergunta, né, sobre essa imagem as fases da vida. Bom, a primeira pergunta fala sobre o local retratado, que é uma praia do Mar Báltico, a cidade onde nasceu o pintor, né, que é uma cidade da Alemanha, ok? Quantas pessoas aparecem na tela? Simples, né? 5 pessoas, claro. Que idade aparentam ter essas pessoas? Então são 5 pessoas, 2 crianças, bem crianças. Nós temos uma jovem, nós temos já um homem mais adulto e nós temos um senhor. Questão 2.
A tela foi pintada por Gaspar Friedrich, perto da sua morte, 5 anos antes. Segundo alguns especialistas, as crianças retratadas são filhas, são seus filhos. E a garota provavelmente é a filha mais velha. E o homem é o sobrinho. Quem possivelmente é o homem, então, que está de costas para as pessoas? Não há um homem de bengala e que está de costas para os receptores, para os leitores da obra? Quem é essa pessoa e por quê? Muito bem. Então, possivelmente, a gente pode sugerir aqui que é o próprio pintor, né? Já que ele está observando toda aquela paisagem, já que ele estava se vendo na sua velhice. A questão B. Qual é a relação que há entre as personagens e o título da obra? Se lembra do título? As fases da vida? Claro, então as personagens representam, obviamente, as fases da vida. A infância, a adolescência, a juventude, a fase adulta e a velhice. E os barcos? Temos alguns barcos na tela, né? Notem que alguns barcos estão mais próximos, são menores. Tem um barco maior que está bem no centro, e há 2 barcos que estão quase sumindo. Isso é importante prestar atenção. Então vamos lá. Pergunta: quantos são os barcos? Fácil. 5. Questão B. Em relação à praia, como os barcos se posicionam? Acabei de falar, né? Então, muito bem. Alguns estão bem próximo à praia, né? São barcos menores. A vela está toda aberta. Um barco maior está bem ao centro. E 2 barcos já estão bem distantes. O número de barco coincide com o número de personagens? Claro que coincide, né? Então são 5 barcos, são 5 pessoas. Agora a parte boa, né? Levantar hipótese, né? Já que a tela é uma alegoria, uma simbologia, um símbolo, é uma metáfora, né? E essa metáfora sugere que cada pessoa corresponda a um barco. O que é a viagem que cada barco faz? Se cada barco são pessoas, qual seria então a viagem de cada barco, de cada pessoa? Claro, essa viagem, assim como o próprio mar, é a vida, é a nossa existência, é o que você faz ou deixou de fazer. Que relação existe entre a distância em que os barcos estão da praia e a fase da vida das personagens? Vocês se lembram que há barcos mais próximos da praia, há um barco maior no meio e 2 barcos bem distantes? Bom, então vamos ver qual é a relação disso com a vivência, com a vida, com a nossa existência? Então os barcos que estão próximos à praia estão no começo da vida, né? Estão iniciando a viagem. Então aquele barco maior, que já está com algumas velas bem abertas e outras velas encolhidas, significa que ele está em vivência plena, está no pleno da vida. E aqueles barcos que estão lá na frente, bem longe, quase sumindo, significa que eles já viveram, já viajaram, já existiram, já viram muitas coisas bacanas, né? O que é a arte, né? O que a pintura, quem diria que uma imagem, né, diria tanto sobre a gente, sobre a nossa existência? A gente pode aqui falar sobre o mar bravo, as tempestades, o mar calmo. Então, tudo isso que a gente enfrenta durante a nossa existência. Próxima questão. Qual é o tema central da pintura? Descobriram? Então, vamos ver. Então, o tema central da pintura é a vivência, é a existência, é a passagem da vida. O que eu estou fazendo aqui como passagem? A passagem do tempo. Começo, meio e fim das coisas. É bem filosófico também. A questão 5 está relacionado com a natureza, com o cenário. No romantismo, a natureza interage harmoniosamente com os personagens. Então, personagens e natureza estão vivendo harmoniosamente no romantismo. Então aqui fala sobre o sol, sobre o céu, sobre a luz, sobre o tempo, sobre o cenário. O que esse cenário tem a ver com os estados de alma do artista? Então vamos começar pela letra A. Qual é o momento do dia que é retratado? E o que esse momento do dia tem a ver com o tema central da imagem, da pintura, que é a passagem do tempo? Esse momento é o momento da tarde, é o ocaso, é o crepúsculo, é o final da tarde, tá? Ou seja, é o começo da noite. E o que isso tem a ver com a vida? Significa que o seu dia, o dia do artista, está quase no fim.
né? Está chegando para ele a noite. E a noite aqui na pintura representa o final das coisas, né? O final da vida, o final da claridade. Segundo o artista, né? O artista tem que fechar os olhos para aquilo que é material, tem que olhar para aquilo que é espiritual. É o que ele está dizendo aqui. Ele não pinta só o que vê do lado de fora, mas ele pinta muito mais o que ele vê espiritualmente. Como é que a tela confirma essa ideia? Confirma porque, segundo o que se vê, ele vê a vida como algo muito belo, muito magnífico. Porém, ele, o artista, já se prepara para uma nova fase da vida, né? Você vê que ele coloca 2 barcos lá, quase a gente não consegue ver, né? Aqueles barcos já estão sumindo do cenário da vida. É isso que ele evidencia: a beleza da vida, a magnitude da vida, a grandiosidade da vida. Porém, essa vida, essa beleza, tudo isso um dia chega ao fim. Então, ou seja, é uma imagem reflexiva, de reflexão filosófica sobre a passagem do tempo, né? A nossa existência. A nossa existência, ela é muito bela. Porém, vai chegar um momento de que isso tudo vai findar, vai terminar. Bom, esse pintor, ele é muito importante, é um dos mais importantes pintores do romantismo. Ele é um ícone da pintura romântica universal. Nessa questão 6, pede para nós indicarmos, né, quais características podem ser identificadas na tela. E aí eu quero dizer para vocês que vocês devem copiar todas essas características, porque todas elas são do romantismo, ok? Então vamos lá. Primeira, subjetivismo. Essa é muito importante, falar do eu, falar do que é meu, do que é individual, do sujeito, tá bom? De quem se expressa. A outra, o sentimentalismo. Isso é outra característica crucial do romantismo, que é o sentimentalismo. Então, ao contrário do arcadismo, ao contrário daquilo que é clássico, o romântico, ele privilegia as emoções, os sentimentos, e esquece a razão, deixa a razão de lado, ok? Outra característica é o sofrimento, é a tristeza profunda. Então, todo romântico, ele é muito triste, ele é muito melancólico, ele é down. Todo romântico, ele gosta de história, não historinha, né? Gosta de temas históricos, de voltar para a sua história. Você vê que na imagem o menino aparece com uma bandeira, né? Então representando o gosto por temas, por contextos históricos. No Brasil, por exemplo, quando a gente entrar no romantismo brasileiro, você vai ver que José de Alencar, Gonçalves Dias, eles retomaram temas da nossa historicidade, da nossa história. José de Alencar escreveu romances históricos. Já falei, né, que a natureza, ela está em perfeita harmonia com as personagens românticas. A outra característica é o nacionalismo. Então, o gosto, o apego por aquilo que é nacional. A morte é tida como uma solução para todos os problemas, né, do romântico, né? Então, ele vê solução em muitas coisas, né? Por exemplo, na infância, na pátria, na mulher amada, no amor, né? Na religiosidade. E aí, quando ele não tem mais alternativa, então ele vai para o último refúgio, que é a morte. A última é a valorização da cultura popular. Folclore, vai resgatar coisas, temas do folclore, que é muito importante. Ou pessoas que foram importantes, grupos que foram importantes, etnias que foram importantes para a nação. No caso do Brasil, o Brasil escolheu, os artistas brasileiros escolheram um indígena como resgate da cultura. As que estão mais corretas são estas aqui, ó. Então, claro, subjetivismo, porque ele fala da perspectiva dele, que aquele senhor que está de costas é o próprio Friedrich que pinta a imagem. A outra é o estado melancólico de alma, né? Então ele se coloca tristemente, né? Embora ele veja toda aquela beleza da vida, aqueles barcos lá no final desaparecendo demonstra essa tristeza. A outra é a presença da natureza, claro, harmonicamente com o ser humano. E a outra é o nacionalismo, então aquela flâmula que o menino levanta, e lógico, também ele resgata lá aquele mar, o mar, né? É o mar que fica na Alemanha. E por último é o interesse aqui pela morte, né? Já que ele reflete sobre a vida, mas ele se coloca então no final dessa vida. Respondam ao formulário, coloquem aí as dúvidas de vocês, questionem o que vocês não entenderam aqui, beleza? Que eu estou aqui para ajudá-los, ok? Tchau!